meus queridos, tudo bom com vocês? Bem-vindos à nossa aula de Geografia, aula do 6º ano. Estamos hoje na aula de número 23. Eu sou a professora Flaviane e não deixem de ter em mãos caderno, caneta, todos os materiais para vocês irem anotando ao longo da nossa aula, né? Para que vocês possam, então, mais tarde, responder as atividades. Então, sobre o que a gente vai conversar um pouco hoje? Sobre os agentes internos de transformação do relevo. Então, o que faz com que o nosso relevo se modifique, mas internamente, né? Vindo de dentro para fora. Qual que é o nosso objetivo? É reconhecer como os agentes internos, aqui está errado, agentes internos, tá? Erro meu, perdão. Atuam na transformação do relevo terrestre. Então, lembrando que essa é a nossa primeira aula do 2º trimestre, ok? Então, o que é relevo? O relevo é a denominação dada às formas das paisagens físicas do planeta. Então, tudo aquilo que a gente pode ver, né, na superfície, né? Tudo aquilo que foi feito, né, por ação natural, né? Sofreu algum tipo de transformação, ou seja, mas todos aqueles elementos, né, que fazem parte da paisagem de forma natural, que não foi o homem quem o colocou ali. Ele pode ser classificado de acordo com as suas características. Os vulcões, os terremotos, as chuvas, as geleiras, os ventos e a ação do homem, né, sobre esses elementos ali, são alguns dos fatores responsáveis por modelar, por modificar o relevo, né, essa paisagem, esses elementos ali que a gente vê. Então, o relevo terrestre, apesar de aparentemente estático, né, a gente a princípio não consegue ver essa transformação ali na hora, né? Tirando os desertos, né, com a ação dos ventos, que eles são modelados ali, que a gente pode ver, mas os demais, por exemplo, aqui, ó, essa transformação aqui, ó, nessa forma aqui de relevo que a gente vê aqui, isso a gente não pode ver acontecendo do dia para a noite, né? Então, a princípio, para nós, olhando assim, ele está estático. Então, apesar da gente né, olhar e parecer que ele está estático, ele é dinâmico e está sempre em transformação. Tal dinâmica se deve aos processos internos e externos, que contribuem para que essa dinâmica aconteça e são os agentes, né, que transformam, que fazem essa dinâmica acontecer. Os agentes transformadores do relevo, eles são classificados conforme a origem das suas ações. Aqueles que atuam abaixo dos solos são chamados os agentes endógenos ou internos, que vêm de dentro para fora. E aqueles que atuam sobre a superfície são chamados de agentes exógenos ou externos. Então, toda essa modelagem aqui do relevo, ela acontece tanto de dentro para fora, quanto em superfície aqui também. Hoje, a gente vai ver sobre os agentes internos que moldam o relevo terrestre. Então, tudo aquilo que vem de dentro para fora, os agentes endógenos. Os principais são os movimentos das placas tectônicas. Lembram da aula sobre placas tectônicas? Então, hoje a gente vai usá-la novamente. Então, lembre dos movimentos lá das placas tectônicas divergentes, convergentes, transformantes. Tudo isso a gente vai ver hoje e vai ser necessário para que vocês entendam essa aula, né? Então, os movimentos das placas tectônicas, as erupções vulcânicas, né, que estão ligados a esses movimentos também das placas, e os terremotos, que também estão ligados a esses movimentos de placas tectônicas. Todos eles atuam na formação e na transformação do relevo terrestre e são também responsáveis pela origem de algumas das formas que a gente vê. Montanhas, depressões, vulcões, então tudo isso está ligado a esses agentes endógenos aqui. Então, tectonismo. Então, o que é? O tectonismo é o primeiro dos agentes do relevo interno. Então, lembrando que é esse movimento das placas tectônicas. Faz referência à movimentação das placas tectônicas, que resulta, né, em algumas das modificações que a gente vê, né, em superfície. A movimentação dessas placas origina as rochas dobradas e falhadas e o vulcanismo e os terremotos. Então, nós já vimos, né, sobre esse movimento das placas e como elas tiveram participação na formação dos continentes. Vocês lembram que era o Pangeia, então
ele se dividiu, foi, né, se dividindo até a gente ter a configuração atual dos nossos continentes. Isso se deve às placas tectônicas, essa movimentação. Também tem a expansão dos oceanos, com relação a isso, erupções vulcânicas e a formação das montanhas. Tudo está ligado ao processo de tectonismo. A movimentação dessas placas, elas possuem duas classificações. Ela pode ser de orogênese, que essa movimentação ocorre de forma rápida e ao se manifestar ela acaba dobrando. Então, a orogênese ela forma, ela cria. Então, ela acontece de forma bem rápida, então a criação vai ser rápida, tá? Então, o que acontece? A placa tectônica, ela tá ali, então, elas se encontram e ela forma aquela orogênese, ela cria, ela sai. Então, as rochas, as placas, elas se dobram e falham e provocam, deformações nas camadas que a gente tem. Terremoto é um exemplo, desse movimento orogênico. A orogênese é a elevação de uma grande região terrestre que acaba originando cadeias de montanhas. Então, imaginem uma batida de carro, Então, cada capô de um carro é uma placa tectônica. A partir do momento que eles se encontram, não existe aquela dobra, O capô ele não vai um não vai subir sobre o outro, não vai existir aquele contato ali que vai existir uma criação de alguma coisa, é como se fossem isso as placas tectônicas, são o encontro de duas placas, então tudo aquilo vai subir e vai formar principalmente as cadeias de montanha. Então aqui, os movimentos horizontais, eles podem ser convergentes, divergentes ou transcorrentes, que são os movimentos aqui das placas tectônicas. Lembrando que convergentes aqui é o encontro, é o choque. Divergentes é o afastamento. E convergentes ou transcorrentes aqui é quando elas estão lado a lado. Então, aqui a gente tem só os exemplos de onde acontece tudo isso. Então, a placa sul-americana com a placa aqui, a placa sul-americana aqui, ela está convergindo, a placa africana, ela está separando, que aqui a gente tem o rift da dorsal mesoceânica aqui, e a placa das Filipinas aqui, ela está lado a lado transcorrendo. Então, a orogênese é o resultado, dos movimentos horizontais, são movimentos de pequena duração no tempo geológico, então eles acontecem de forma rápida, mas muito intensos, Então, provocam aqui, essas dobras, Então, é quando se encontra, é como eu falei, como se fosse dois capôs de carro se encontrando, então, eles vão sorguer, vão subir, isso vai criar, uma superfície aqui, vai criar um tipo de relevo sobre a Terra. A pirogênese. Esse movimento é marcado pela lentidão, então ele já não acontece de forma mais rápida, como a gente viu com a orogênese, então ele acontece de forma mais lenta. Abrange áreas continentais e não possui força para criar deformidades nas estruturas rochosas. Então ele não produz nem dobras nem falhamentos. Quando esse movimento é de baixo para cima, então ele vem de baixo para cima, é chamado de soerguimento. Quando é realizado de baixo, é chamado de subsidência. Então, o que é a pirogênese aqui? É quando os movimentos ocorrem verticalmente, e não provocam falhas geológicas. É um deslocamento, tá? Que ocorre para cima e é chamado de soerguimento. Então, quando a gente tem ali aquelas placas transcorrentes, ali, então pode acontecer isso. A gente tem um soerguimento aqui, ou então, quando é para baixo, quando a gente tem a queda de terreno, ele é subsidência, que está caindo o terreno. Então, ele pode soerguer ou subsidir. E sempre vai ocorrer em cima do continente, não vai ocorrer no mar, no caso, tá? Sobre solo oceânico, vai sempre acontecer em solo continental. O vulcanismo, ele pode ser considerado um agente interno, apesar da gente ver, as suas ações aqui externamente, O que acontece? O vulcanismo ele consiste no processo de ascensão do magma ou lava vulcânica para a superfície. Isso traz a formação de
planaltos basálticos. Então, esse extravasamento do magma que vai vir de dentro, lá de dentro do planeta para fora, ele vai ser derramado. Então, ele vai criar rochas que se chamam basaltos ali, os planaltos basálticos. Esse material quente, pastoso, costuma encontrar brechas, né, para sua ascensão nas zonas de encontro entre duas placas tectônicas, onde existem falhas e fraturas que permitem a sua passagem. Então, quando a gente tem ali o encontro ali de placas tectônicas, a gente tem o vulcanismo. Na verdade, é quando elas é o encontro, mas elas estão se afastando. Então, ali o magma ele encontra passagem para vir à superfície. Aqui, ó, a superfície da Terra, né, tem áreas ali com histórico de vulcanismo. É bastante fértil, né, essa região porque é rica em minerais, o que propicia o povoamento e exploração de elementos naturais. Então, tudo que vem de dentro ali para fora é rico. São minerais que estão saindo de dentro para fora. Então, esse derramamento aqui, ó, vai criar planaltos basálticos e esse solo ele vai ser um solo fértil e rico em minerais. Então, aqui, ó, a gente tem, né, o derramamento, ó. Isso aqui vai criar novas rochas. Então, esse material que sai de dentro para fora cria novas rochas. Em algum momento ele vai se resfriar, né? E ele vai solidificar, criando novas rochas. Aqui a gente tem um exemplo, ó. Tá vendo? Vocês conseguem ver que é como se fossem pecinhas encaixadas umas nas outras? Então, cada pecinha dessa é uma erupção que aconteceu. Terremotos e maremotos ocorrem por conta de 3 causas básicas: desmoronamento interno, vulcanismo e áreas de limites de placas. As zonas sísmicas, em geral, se encontram nos limites, né, nas bordas das placas tectônicas. A intensidade do terremoto ela varia. Então, lembrando que eles têm graus, né? Lembram a escala Richter aqui? Então, varia, né, essa intensidade. Os fatores que mais influenciam são a resistência das rochas e a distância entre o epicentro, que é onde começou, né, o local de superfície onde o tremor é sentido com mais força, e o hipocentro, onde se propaga. Então, a gente tem o epicentro, que é onde começa, e o hipocentro para onde ele se propaga, sendo essa intensidade medida pela escala Richter. Então, aqui, ó, regiões de encontros de placa, elas vão ser mais propícias a essa atividade ali de terremotos, né? Então, todo o anel do Pacífico, aqui o Círculo de Fogo, a gente tem essa questão de terremotos. Aqui, ó, o continente asiático, aqui a gente também tem incidências. No Brasil, nós não temos por quê? Porque nós não estamos em borda de placa tectônica. O Brasil está todo sobre a placa sul-americana. Então, por isso que aqui a gente tem uma estabilidade sísmica, não tem vulcões, a gente não tem essa atividade vulcânica, nem essa atividade de terremotos ou maremotos. Já aqui, o nosso extremo ali da placa, que seria o Chile, que é a região chilena, a gente já tem, é mais intenso essa questão de terremotos ali. É isso que provoca, né, os terremotos quando eles chegam à superfície. Essa onda chega aqui em superfície. É isso, pessoal. Hoje nós vimos os agentes internos. Então, o que acontece de dentro para fora para que isso molde o relevo. Então, nós vimos essa questão ali do vulcanismo, né, que gera planaltos, ali esse magma extravasando, então ele gera novas rochas, né, uma nova formação de relevo. A gente viu a questão dos terremotos aqui, né, que isso também gera abalos na superfície terrestre. Tudo isso é provocado pelo movimento das placas tectônicas. Tudo isso está ligado a essa movimentação de placas. Na nossa próxima aula, a gente vai ver os agentes externos. Então, tudo aquilo que acontece em superfície, tá? Então, não deixem de fazer as suas atividades, de revisar aqui as aulas. E se vocês se interessaram por alguma coisa, querem pesquisar mais, pesquisem. Não deixem de ir atrás de informações também. E nós nos vemos na nossa próxima aula. Tchau, tchau!